Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero apresentar os meus cumprimentos a todos e agradecer a oportunidade que é dada da Ordem dos Advogados vir aqui falar sobre esta temática. Em primeiro lugar, permitam-me que é com gosto que vejo tantos deputados que são simultaneamente advogados e que, felizmente, a nossa classe ainda tem representação parlamentar, o que é algo que eu saúdo, uma vez que nós não temos, este Conselho Geral não tem qualquer questão relativamente ao exercício das funções de deputado e de advogado em simultâneo. Portanto, é algo que me agrada ver advogados aqui representados. Depois, parece-me que a necessidade de regulamentar esta matéria é inquestionável. Tivemos, há bem pouco tempo, processos mediáticos em que, infelizmente, parecia que se queria prender advogados só porque ligavam a um secretário de Estado ou a um ministro. Isso não faz sentido absolutamente nenhum e, nessa medida, quero saudar as iniciativas dos diversos partidos, nomeadamente o Partido Socialista, o PSD, o PAN, o IL, o Chega, o CDS-PP. Se falhou alguma, peço desculpa. Mas é muito importante esta consciência e a necessidade que existe, quanto a mim, de fazer esta regulamentação, até para que tudo fique mais claro. Porque, infelizmente, quando não há regulamentação, as zonas cinzentas são zonas que só beneficiam, eu diria, a má imagem de todos os que estão envolvidos no processo, e não é isso que se pretende. A Ordem dos Advogados está firmemente empenhada em colaborar com todas as instituições públicas no sentido de tornar mais transparente o exercício da advocacia em geral e, neste caso, relativamente ao lobbying. Entendemos que o facto de termos sido convidados significa que a nossa presença e a nossa voz é, quanto a nós, indubitavelmente necessária nesta matéria. Queria também dizer que estamos numa mudança de paradigma no Conselho Geral, passa também não só pelo lobbying, mas também pela necessidade da credibilização da advocacia, porque a advocacia não pode nem deve temer a transparência, e isso vai traduzir-se mais à frente também em propostas de alteração do próprio regulamento disciplinar da Ordem, para que as decisões sejam mais rápidas. Entendemos que todos aqueles que intervêm na advocacia devem poder exercer a atividade de lobbying. Agora, a questão é como é que isso se vai processar, e é isso que estamos aqui essencialmente a debater hoje. Ninguém quer que haja esta, diria, zona cinzenta que muitas vezes vai para o tráfico de influências punível criminalmente ou para o lobbying, com as dificuldades inerentes, sabendo nós que muitas vezes, em termos mediáticos, qualquer lobbying é simultaneamente ou tende a ser quase que criminalizado como tráfico de influências, quando não é essa a situação. Diria que quando o lobbying, correspondendo à atividade organizada de representantes de interesses que de forma transparente procuram influenciar a elaboração ou execução de políticas públicas, atos legislativos ou regulamentares ou decisões administrativas de caráter geral, mediante contactos com decisores públicos e envio de posições escritas, organização de reuniões, audições, conferências ou outras iniciativas semelhantes, é disto que estamos a falar. No fundo, queremos que isto em si mesmo é lícito, desde que seja conhecido de todos e que todos possam sindicar estas influências, e aqui influências é entre aspas. Creio que quando se confunde tráfico de influências com lobbying, vai-se prejudicar a própria vida pública, a economia e a necessidade que muitas das vezes, que é manifesta, não podemos ignorar que há determinado tipo de investimentos que requer um tratamento específico sem que haja qualquer benefício. Tem aqui a haver uma clareza na forma como essas reuniões e outras situações aparecem na opinião pública e são claras para todos. O que nós entendemos, na opção entre uma solução mitigada, que foi aqui referida pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e o registro de tudo, inclinamos para um modelo tão abrangente quanto possível.
E em termos concretos, o que nós entendemos é que tem que assentar em 3 pilares que, quanto a nós, são simples. Primeiro, registro obrigatório de toda a atividade organizada e remunerada de representação de interesses junto de decisores, independentemente de quem a exerce. Parece-me que isto é uma necessidade absoluta. As exceções têm que ser reduzidas, claras e taxativas, apenas onde haja uma razão, eu diria quase constitucionalmente forte. Por exemplo, o patrocínio judiciário em processo pendente parece-me ser um caso. O registro público tem que ser inteligível e facilmente analisável, de modo a que qualquer cidadão possa saber quem representa quem, em que matérias e com que frequência, e permitindo uma análise séria das influências que rodeiam a decisão pública. Estes 3 princípios são, para nós, inquestionáveis e protegem não só a atividade pública dos políticos, como também a atividade dos próprios advogados. As soluções mitigadas com múltiplos espaços cinzentos e exclusões amplas tendem a fragilizar o sistema em virtude de criarem desigualdades entre atores, abrirem a porta à deslocação artificial da atividade para fora do perímetro regulado, acabando por penalizar quem cumpre e premiar quem se move nos meandros das margens. Para a dignificação da advocacia e credibilização das instituições, que infelizmente está tão em crise ultimamente por vários motivos que têm vindo ao conhecimento público, tem que ser um regime claro, geral e exigente de registro, em detrimento de um regime fragmentado, com exceções extensas e conceitos vagos. Agora, há uma coisa que também tem que ser ponderada, que é a nossa especificidade, não que nós queiramos ser especiais, apesar de acharmos que somos, como qualquer bom advogado. Eu queria dizer que temos um estatuto legal, um regime disciplinar próprio e temos deveres deontológicos particularmente exigentes. O segredo profissional do advogado não é de todo, ao contrário do que muitas vezes para aí se diz, um privilégio corporativo. É um instrumento de proteção do direito de defesa e do acesso ao direito dos cidadãos. Dito isto, não queremos qualquer irresponsabilidade ou zona de irresponsabilidade para os advogados, mas entendemos que a advocacia só tem a ganhar com um quadro de transparência desde que haja 2 salvaguardas. Primeiro, há que distinguir os atos de patrocínio forense e de representação em processos jurisdicionais ou administrativos, os quais, quanto a nós, já têm regras de publicidade e contraditório próprias, da representação de interesses fora desses processos. Por outro lado, temos que regular com exigência e com grande exigência a intervenção profissional organizada junto do poder político fora desses processos jurisdicionais ou administrativos, ou seja, o lobbying que estamos aqui a falar. Nomeadamente, quando praticado por advogados ou sociedade de advogados em nome de clientes, a sujeição ao registro e às obrigações de transparência. Diria que é a única forma de salvaguardarmos a dignidade e a credibilidade das instituições e, claro, da advocacia também. Não queremos nenhuma exclusão, queremos é uma delimitação clara em que o que é patrocínio seja claramente afastado, porque tem outro tipo de regras, mas tudo o que ultrapasse essa área entendemos que deve ser objeto e sujeito de obrigações de transparência claras, em igualdade de circunstâncias com todos. Dito isto, é claro que entendemos que a advocacia não pode nem deve ser excluída do lobbying e da atividade e da possibilidade de exercer o lobbying, porque, caso contrário, o que iria acontecer é que os advogados iriam ser obrigados a andar na tal margem cinzenta, o que me parece que é pior para toda a gente. E não protege de toda a advocacia, ao contrário do que se possa entender. Agora, a questão que também se levanta, e é uma questão que nos preocupa enquanto Ordem dos Advogados, é os elementos que o registro deve conter. Porque esses elementos não podem, de todo, vir a violar o nosso dever de sigilo com os nossos clientes. Ou seja, não podemos ir alargar tanto a obrigação de transparência e de registro que o advogado que vai falar com o ministro ou com um grupo parlamentar ou quem quer que seja tenha que dizer
exaustivamente, até por transcrição ou quase, o conteúdo da reunião. Não é isso que se pretende e não é esse o caminho que se pretende. Entendemos que o objeto que se pretende proteger aqui, no fundo, é saber quem é que falou com quem e, genericamente, a matéria abordada para que seja rastreável a forma como tudo ocorreu. E é isso que se pretende. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que é, imaginemos que um advogado solicita uma reunião para discutir alterações ao regime fiscal das PME. Eu diria que o registro unicamente diria que essa sociedade em representação de determinado, esse advogado, perdão, em representação de determinado cliente, reuniu com o Ministério competente sobre a matéria fiscal das PME e já creio que será mais do que suficiente. Eu tenho receio se não ficar claro que não se tem que dizer a posição jurídica que foi defendida, nem os dados económicos do cliente ou a sua estratégia negocial, se nós viermos a revelar este tipo de dados, é óbvio que ninguém vai querer fazer esse tipo de atividade, porque pura e simplesmente vai estar a trair, entre aspas, os interesses do seu cliente e aquilo que é, no fundo, a essência do que é o exercício do mandato por um advogado. Portanto, eu queria pedir especial atenção que, e estamos naturalmente ao dispor da Assembleia da República, como não poderia deixar de ser, temos que ter muito cuidado na obrigação de registro, no modelo que vier a ser adotado, para que não haja também uma traição ao que o lobbying pretende ser. O que é importante salvaguardar aqui é a rastreabilidade das influências que se exercem no âmbito dessa atividade. E para mim isso é fácil e é algo que é exigível a todos aqueles que se propõem exercer essa atividade. Eu não queria alargar mais, penso que já estarei nos 10 minutos, mas poderei ainda continuar. Pois está ali à frente, peço desculpa. Estava distraído. Peço desculpa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço as intervenções de todos os senhores deputados e finalmente, passo a palavra para a intervenção do Sr. Bastonário, do Sr. Dr. João Massano. Muito obrigado, senhor. Desculpe. De qualquer forma, algo eu deixarei aqui, eu depois enviarei por mail para a Comissão a base da intervenção e que está naturalmente mais extensa do que aquilo que eu disse, sendo que algumas das questões que foram aqui colocadas, nós também teremos todo o interesse em fazer o mais brevemente possível chegar a algumas ideias sobre a temática. Mas, respondendo a uma questão que tem a ver e que foi levantada pelo Sr. Deputado António Rodrigues, que é a questão das sociedades multidisciplinares. É óbvio que é um problema que nós temos, é óbvio que é um problema que a Ordem dos Advogados e o Parlamento, e principalmente a Ordem dos Advogados contra mim, já deveriam ter apresentado uma proposta de regulamento. É inadmissível e é imputável a nós, e a vós também, porque qualquer um de nós o deveria ter feito, mas eu acho que é mais a nós, porque nós já deveríamos ter apresentado um regulamento na matéria das sociedades multidisciplinares. Creio que esta semana concluiremos no Conselho Geral essa regulamentação, uma proposta, obviamente, que depois será submetida, mas para vos dizer que me parece essencial regulamentar o exercício da atividade das ditas multidisciplinares. Não é admissível que, e aí voltamos para a tal zona cinzenta que existe e que foi alimentada por uma legislação que sai com a alteração ao Estatuto, quanto a nós, muito prejudicial, não é para a classe, mas é para a própria sociedade, e que deixou entrar as multidisciplinares e que elas entraram sem regulamentação. É o que está em causa neste momento. Nós temos sociedades multidisciplinares ligadas essencialmente, pelo menos aquelas maiores, a consultoras multinacionais, que há muitos anos o criam, e que agora aproveitaram a desregulação existente em Portugal para, desculpem-me a expressão, fazerem o que querem.
É o que está em causa. Porquê? Porque estão no terreno de ninguém. E temos que olhar isto com coragem e com toda a frontalidade, como alguém dizia, porque não podemos continuar a enfiar a cabeça na areia perante as multidisciplinares. É um problema porque nós deixámos o mercado aberto, sem qualquer regulamentação, a entidades com um tamanho tremendo e que, de facto, podem vir a mudar não só radicalmente a advocacia, mas a forma como o próprio mercado jurídico se vai apresentar em Portugal. E não falo só das grandes sociedades de advogados. É um problema português, é um problema para todos nós e não é só para as grandes sociedades de advogados. Este é o primeiro ponto para mim e temos entidades a atuar no mercado jurídico, incluindo advogados, sobre as quais a Ordem dos Advogados não tem qualquer competência regulatória ou fiscalizadora. E isto significa que elas não têm quem as fiscalize. Ponto. Isto é um problema que os senhores, perdoem-me aqui a instância, têm que resolver e ajudar a Ordem dos Advogados também a fazer algo. Porque não podemos ignorar que é uma realidade que nos preocupa a todos, porque estamos a falar das grandes consultoras que já entraram. Portanto, de antes estavam mais ou menos camufladas, agora não, é às claras e diria que é um problema para a sociedade portuguesa e especificamente para a Ordem dos Advogados e para o Parlamento português. O que é que nós entendemos em relação às sociedades multidisciplinares? É claro que têm que ser reguladas quanto antes, é claro que têm que ter obrigações, quando tenham advogados têm que ter obrigações iguais às que têm os advogados, estejam em sociedade ou em prática individual. Acho que quanto a isso não há dúvidas, não se pode oferecer qualquer dúvida. Essa para mim é essencial. Seja a questão deontológica, seja a sujeição a processos disciplinares dos membros que lá estão, tem que ser clarificada e temos que pensar e que regular, que é o mais importante para mim. Depois, a questão de fazermos algo, como foi aqui referido, e antes de responder diretamente, a questão, por exemplo, de saber se há ou não compatibilidade entre o sigilo profissional e a transparência necessária nestas temáticas, é óbvio que é um terreno que não é fácil de gerir, mas que também não defendo que haja uma regulação taxativa nessa área. Tem que haver alguma margem, apesar de eu não defender zonas cinzentas, há sempre algo que não pode ser fechado. Agora, a primeira questão que eu acho que temos que responder é: queremos ou não queremos afastar os advogados do lobby? Porque, dizendo que queremos afastar, o que vai acontecer é que vamos ter advogados a fazer lobbying às escuras, se me permitem a expressão, o que é bem pior. Se vamos permitir, parece-me mais viável credibilização da classe, transparência, porque reparem, se nós dizemos a uma classe, basta ver o que acontece sempre que há proibições absolutas, basta ver o que as pessoas fizeram na altura da Covid-19 para fazer coisas que eram proibidas, para perceber a criatividade humana. É infinita, é impossível de controlar. Portanto, se acontecer uma proibição, ou se for determinada por vós uma proibição do exercício da atividade por advogados, e aí terá que, naturalmente, abranger sociedades de advogados, solicitadores, não faz sentido que eles também não sejam abrangidos. O que vocês vão estar a determinar, o que a Assembleia da República vai estar a determinar, no fundo, é como é que nós todos vamos criar uma forma de fazer isto sem cair na proibição legal. É só isso que vai acontecer. Portanto, mais vale dizer é permitido, mas é regulado. É a única alternativa que temos. Não creio que haja outra. Há bocado referia que a advocacia mudou. Eu não sei se mudou por causa de nós. Eu gostava que mudasse por causa de nós. Nós temos ideias diferentes do passado, obviamente. Temos uma forma diferente de ver a profissão. Não queremos uma corporação, porque isso é o final da própria advocacia, na nossa opinião. O que nós queremos é uma advocacia credível e digna. E a transparência é fundamental em matérias que
por exemplo, nesta questão dos interesses. Eu não quero que os advogados possam estar sob suspeita porque pegam num telefone e ligam para um secretário de Estado para tomar uma decisão num processo qualquer que ele seja. Não é isso que eu quero, porque se nós não o regularmos, o que vai acontecer é que eu tenho medo de ligar para um ministro ou para um secretário de Estado só porque sim. Além de eu achar que estou a ser escutado, porque acho que hoje em dia quase todos somos, não é? Temos também essa questão. Mas reparem, não há como proibir, não se pode proibir, acho eu, esta atividade aos advogados, solicitadores e sociedades. A questão da distinção, e aí é que eu creio, e falei há pouco das obrigações de registro, eu acho que o problema é nas obrigações de registro é que está o problema. É o que é que se vai divulgar. Aí é que está a compatibilização com o nosso sigilo. Não é na proibição total do exercício. Eu acho que, e aí é que nós temos que ter muita atenção, porque, obviamente, se eu tiver uma obrigação registal que, na minha opinião e da Ordem dos Advogados, possa violar o sigilo, dada a forma irrestrita como está estabelecida, aí é que se levantam as questões e aí é que nós temos que ponderar. Agora, se for, como eu referi há pouco nos exemplos que dei, ou pelo menos num dos exemplos que dei, algo que permita saber o que é que eu fui falar ou o que é que eu fui tratar enquanto advogado e conseguir fazer o tal rastreamento que eu falei de toda a atividade, não creio que isso possa violar o sigilo profissional. Agora, não pode ser algo que me obrigue a dizer ipsis verbis o que foi dito na reunião e que toque no sigilo profissional. Esta é a opinião que eu tenho e creio que falarei em nome do meu Conselho Geral. Agora, fizeram-me uma pergunta que eu acho curiosa. Não é curiosa porque não faça sentido, é curiosa porque, para mim, haver uma norma sem consequência, ou seja, como nós costumávamos dizer na introdução ao estudo de Direito, haver uma previsão sem estatuição é o mesmo que não haver norma. Ou seja, se eu digo que isto é proibido, mas depois não tem consequência penal, é quase a história do é proibido, mas pode-se. Ora, ninguém quer isto, creio eu. Ora, coisas para emoldurar, eu já tenho algumas sentenças que não me servem para nada. Portanto, uma norma para emoldurar também não serve para rigorosamente nada. É claro que tem que haver consequências penais, senhora deputada. Não vejo outra forma. Tem que haver. Não venho aqui dizer que deve haver pena de morte ou prisão perpétua, nada disso, mas tem que haver uma consequência penal, porque todos sabemos que, infelizmente, as pessoas só funcionam, muitas das vezes, se tiverem uma consequência penal, porque senão não ligam. É um bocadinho como no trânsito. Eu sei que me estou a aproximar do final, mas eu já sabia que não conseguia falar tudo, mas repare, isto é como no trânsito. Se eu tiver uma câmara que me identifica automaticamente quando eu passo um sinal vermelho ou ultrapasso uma determinada velocidade, eu não ultrapassarei essa, em princípio, nem passarei o vermelho, nem ultrapassarei o limite, a não ser que seja inconsciente ou não me importe de pagar a multa. Agora, se há uma norma ou se há um sítio onde está um vermelho que eu não tenho uma câmara a ver, pronto, se calhar está ali o amarelo tinto e eu acelero. Portanto, eu acho que é a mesma coisa aqui. Deixe-me ver se há alguma, peço desculpa, só para ver se há alguma que eu possa já responder. A obrigatoriedade do registro também, claro. Acho que sim, acho que tem que haver. Haver um registro, se não for obrigatório, de pouco servirá. Acho que isso é algo que me parece claro que tem que haver. A incompatibilidade do RGPD, a incompatibilidade com o RGPD, eu diria que não é incompatível, desde que haja a tal limitação relativamente aos dados pessoais. Nós aqui estamos a falar de interesses de entidades, em princípio, portanto, daí chegar ao RGPD, se bem que eu já vi alguém entender que mesmo despesas realizadas no âmbito da Ordem dos Advogados estavam abrangidas pelo RGPD, eu não sei como, mas há juristas para tudo, como nós costumamos dizer. Deixem-me ver se há aqui mais alguma situação. Por exemplo, há uma que eu queria, e peço só mesmo esta, é a última que eu vou falar, e que tem a ver com um aspecto que eu também gostava de vos desafiar, que é possível manter o atual estatuto da Ordem dos Advogados, que existe, remetendo os advogados única e exclusivamente para tribunal, numa altura em que temos, basta abrirem, ou aliás, irem às redes sociais e verem
o mercadejar de serviços jurídicos que existe e as dificuldades que a Ordem tem em fazer alguma coisa por causa da lei dos atos próprios que temos, se é esta a sociedade que nós queremos em matéria jurídica. Eu acho que isso é uma questão e que tem a ver com o que me foi aqui questionado, que é, no fundo, a questão das transações, a questão dos atos que devem ou não estar abrangidos pelo registro do lobby. Eu acho que a resposta que vier a ser dada, e que naturalmente irão dar, tem que ponderar o que é que a Assembleia da República Portuguesa quer em matéria de mercado dos serviços jurídicos. E isso é fundamental que seja pensado, porque vão a qualquer rede social, vejam a forma como é transacionada a consulta jurídica e tudo o que existe e qual é a reação que a lei tem neste momento para isto e para a proteção dos próprios cidadãos. Não se esqueçam que, bem ou mal, um advogado que comete um erro tem um seguro de responsabilidade civil. Ou seja, o cidadão está protegido. Essas entidades, juristas incluídos, têm o quê? Já para não falar da questão disciplinar, e acho que não quero abusar, Sra. Deputada. Mas depois estarei sempre disponível, naturalmente, para voltar quando entender. Muito obrigada e reitero o agradecimento da vossa vinda aqui e como advogada também foi um gosto enorme recebê-los. Aliás, irá receber um convite nosso para ir à Ordem dos Advogados. Muito gosto. Muito obrigada a todos.